portão do Éden se fechara para sempre. Querubins flamejantes guardavam a entrada, e a espada de fogo girava incessante, como testemunha silenciosa da separação entre o Criador e sua criação. O paraíso, outrora repleto de vida, beleza e luz, agora permanecia intocado, inacessível. E diante dele, Adão e Eva choraram o peso da perda. O que antes era um lar perfeito, tornou-se uma lembrança distante, um eco de algo que jamais poderiam recuperar por suas próprias forças. A terra fora amaldiçoada. O trabalho, antes prazer e honra, agora exigia suor, esforço e dor. O solo produzia espinhos e cardos, e a colheita vinha apenas com luta. O vento que antes soprava suavemente, agora trazia presságios de tempestade. O mundo, embora ainda belo em reflexos de seu Criador, já carregava as cicatrizes da queda. O brilho da harmonia havia sido manchado pela sombra do pecado. Eva, ao segurar seu primeiro filho nos braços, experimentava tanto alegria quanto dor. O nascimento de Caim foi acompanhado de esperança. Talvez ele fosse o prometido, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Mas junto à alegria, vinha a lembrança amarga da sentença. Multiplicarei sobremodo as dores da tua concepção. O choro da criança misturava-se ao choro da mãe, lembrando que a vida agora surgia em meio à dor. Caim cresceu como primogênito da humanidade, forte, determinado, moldado pelo trabalho da terra. Abel veio depois de espírito mais manso, atraído às pastagens e ao cuidado com os rebanhos. Os dois irmãos carregavam consigo o peso do novo mundo, cada um refletindo um caminho diferente diante de Deus. E assim, no primeiro lar humano fora do Éden, a história se desenrolava. O contraste entre luz e trevas, obediência e rebelião, começava a ganhar forma no coração dos filhos de Adão. O Éden fechado não era apenas uma realidade geográfica, mas um símbolo da distância que o pecado criara entre o homem e Deus. E ainda assim, no meio da dor e do exílio, havia um fio de esperança. A promessa de que, um dia, viria o Cordeiro que restauraria tudo o que fora perdido. O mundo pós-Éden não era mais o paraíso. Era o palco da batalha entre a luz e as trevas, entre o orgulho humano e a graça divina. O portão do Éden se fechara para sempre. Querubins flamejantes guardavam a entrada, e a espada de fogo girava incessante, como testemunha silenciosa da separação entre o Criador e sua criação. O paraíso, outrora repleto de vida, beleza e luz, agora permanecia intocado, inacessível. E diante dele, Adão e Eva choraram o peso da perda. O que antes era um lar perfeito, tornou-se uma lembrança distante, um eco de algo que jamais poderiam recuperar por suas próprias forças. A terra fora amaldiçoada. O trabalho, antes prazer e honra, agora exigia suor, esforço e dor. O solo produzia espinhos e cardos, e a colheita vinha apenas com luta. O vento que antes soprava suavemente, agora trazia presságios de tempestade. O mundo, embora ainda belo em reflexos de seu Criador, já carregava as cicatrizes da queda. O brilho da harmonia havia sido manchado pela sombra do pecado. Eva, ao segurar seu primeiro filho nos braços, experimentava tanto alegria quanto dor. O nascimento de Caim foi acompanhado de esperança. Talvez ele fosse o prometido, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Mas junto à alegria, vinha a lembrança amarga da sentença. Multiplicarei sobremodo as dores da tua concepção. O choro da criança misturava-se ao choro da mãe, lembrando que a vida agora surgia em meio à dor. Caim cresceu como primogênito da humanidade, forte, determinado, moldado pelo trabalho da terra. Abel veio depois, de espírito mais manso, atraído às pastagens e ao cuidado com os rebanhos. Os dois irmãos carregavam consigo o peso do novo mundo, cada um refletindo um caminho diferente diante de Deus. E assim, no primeiro lar humano fora do Éden, a história se desenrolava. O contraste entre luz e trevas, obediência e rebelião, começava a ganhar forma no coração dos filhos de Adão. O Éden fechado não era apenas uma realidade geográfica, mas um símbolo da distância que o pecado criara entre o homem e Deus. E ainda assim, no meio da dor e do exílio, havia um fio de esperança.
a promessa de que um dia viria o cordeiro que restauraria tudo o que fora perdido. O mundo pós-Éden não era mais o paraíso. Era o palco da batalha entre a luz e as trevas, entre o orgulho humano e a graça divina. O dia chegou. Era o tempo de oferecer ao Senhor o culto, o momento solene em que os filhos de Adão e Eva ergueriam altares para o Criador. O céu parecia observar em silêncio. Cada pedra colocada, cada gesto feito, carregava um significado que ia além do simples ritual. Era a revelação da alma. Caim foi o primeiro a se levantar. Com determinação, trouxe o fruto da terra. Escolheu o melhor de sua colheita. Espigas douradas, frutos vistosos, legumes robustos, tudo cuidadosamente preparado. Seu altar era belo, colorido, abundante. Aos olhos humanos, irradiava a perfeição. Porém, não havia sangue, não havia sacrifício, apenas a obra de suas mãos. Caim cria que seu esforço era suficiente para alcançar o favor divino. Abel, por sua vez, caminhava em silêncio entre o rebanho. Seus olhos pousaram sobre um cordeiro sem mancha, terno, inocente. Segurando-o nos braços, levou-o até o altar de pedra simples que havia erguido. Não havia beleza exterior em sua oferta, mas havia obediência e havia fé. Ele sabia que a vida daquele animal seria ceifada como lembrança do preço do pecado. O sangue que correria não era apenas o do cordeiro, era o prenúncio de um sacrifício maior, de um cordeiro que viria no futuro, o Filho de Deus, que morreria pela redenção da humanidade. Os altares foram erguidos lado a lado. Caim, confiante em sua própria justiça. Abel, quebrantado em fé e obediência. A fumaça começou a subir. Primeiro, sobre o altar de Abel, o fogo desceu dos céus e consumiu o cordeiro. A aprovação de Deus foi clara, incontestável. Sobre o altar de Caim, no entanto, nada aconteceu. O silêncio foi a resposta do Altíssimo. Seus frutos permaneciam intactos. A obra de suas mãos não podia substituir o sangue exigido pelo pecado. A tensão cresceu. Os olhos de Caim arderam em fúria. Sua oferta rejeitada não representava apenas a negação de um ritual, mas a rejeição de sua própria visão de mundo, de sua confiança no esforço humano. Abel, porém, não se exaltava. Seu coração não se alegrava sobre o irmão, mas se quebrantava diante de Deus. Naquele instante, dois caminhos foram selados diante da humanidade. Um caminho de fé, que reconhece a insuficiência do homem e se apoia no sacrifício provido por Deus. Outro, de orgulho, que insiste em buscar o favor divino pela força das próprias mãos. O céu havia falado, mas o coração de Caim já começava a se endurecer. A ira, alimentada pelo orgulho ferido, fermentava em sua alma. E logo, o altar rejeitado se transformaria em campo de sangue. O altar ainda estava diante deles. O fogo celestial consumira a oferta de Abel, mas o fruto da terra de Caim permanecia intocado, como se pesasse sobre o chão em silêncio. A fumaça que subia do altar do irmão parecia acusá-lo, um lembrete vivo de que a escolha de Abel fora aceita, e a sua rejeitada. Caim fechava os punhos. Seus olhos queimavam como brasas. A inveja crescia dentro dele como uma tempestade prestes a explodir. Ele olhava para Abel, não como um irmão, mas como um rival. O ódio não nasceu de um instante. Foi construído pela ferida do orgulho. Em seu íntimo, ele gritava: minha oferta era bela. Minha colheita era fruto do meu esforço. Por que não fui aceito? Foi então que a voz de Deus ecoou em sua alma. Não era uma voz de condenação, mas de misericórdia. O Criador, em paciência infinita, se inclinava para o coração ferido de Caim. Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas cumpre a ti dominá-lo. O silêncio após as palavras divinas parecia ensurdecedor. Deus lhe oferecia um caminho de arrependimento, uma chance de dominar a fúria antes que fosse tarde demais. Era como se o próprio Criador erguesse diante dele um escudo contra as trevas que tentavam devorar sua alma. Mas Caim não quis ouvir. Sua mente se fechava. Cada palavra de Deus soava como peso, como afronta. Ele não queria mudar, queria justificar-se. O pecado, que esperava à porta, entrou em seu coração.
Enquanto Abel se alegrava humildemente no favor de Deus, Caim mergulhava na escuridão do ressentimento. Seu semblante era sombra, sua respiração pesada. A terra fértil que ele cultivava parecia refletir a dureza de seu coração, seco como o deserto. A batalha agora não estava mais entre dois irmãos. Era uma guerra invisível, travada dentro de Caim. Ouvir a voz suave de Deus, ou alimentar o rugido da ira. Um coração dividido, à beira da ruína. O Criador o havia advertido com clareza, mas Caim escolheu calar a voz da verdade e dar ouvidos. A voz do ódio. A inveja, antes um sussurro, agora se tornava grito. O ressentimento se transformava em veneno, e o veneno em morte. O destino estava sendo traçado, e o campo, em breve, seria o palco de sangue da primeira tragédia humana. O altar ainda estava diante deles. O fogo celestial consumira a oferta de Abel, mas o fruto da terra de Caim permanecia intocado, como se pesasse sobre o chão em silêncio. A fumaça que subia do altar do irmão parecia acusá-lo, um lembrete vivo de que a escolha de Abel fora aceita e a sua rejeitada. Caim fechava os punhos. Seus olhos queimavam como brasas. A inveja crescia dentro dele como uma tempestade prestes a explodir. Ele olhava para Abel, não como um irmão, mas como um rival. O ódio não nasceu de um instante. Foi construído pela ferida do orgulho. Em seu íntimo ele gritava: minha oferta era bela, minha colheita era fruto do meu esforço. Por que não fui aceito? Foi então que a voz de Deus ecoou em sua alma. Não era uma voz de condenação, mas de misericórdia. O Criador, em paciência infinita, se inclinava para o coração ferido de Caim. Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas cumpre a ti dominá-lo. O silêncio após as palavras divinas parecia ensurdecedor. Deus lhe oferecia um caminho de arrependimento, uma chance de dominar a fúria antes que fosse tarde demais. Era como se o próprio Criador erguesse diante dele um escudo contra as trevas que tentavam devorar sua alma. Mas Caim não quis ouvir. Sua mente se fechava. Cada palavra de Deus soava como peso, como afronta. Ele não queria mudar, queria justificar-se. O pecado que esperava à porta entrou em seu coração. Enquanto Abel se alegrava humildemente no favor de Deus, Caim mergulhava na escuridão do ressentimento. Seu semblante era sombra, sua respiração pesada. A terra fértil que ele cultivava parecia refletir a dureza de seu coração, seco como o deserto. A batalha agora não estava mais entre dois irmãos. Era uma guerra invisível, travada dentro de Caim. Ouvir a voz suave de Deus ou alimentar o rugido da ira. Um coração dividido, à beira da ruína. O Criador o havia advertido com clareza. Mas Caim escolheu calar a voz da verdade e dar ouvidos à voz do ódio. A inveja, antes um sussurro, agora se tornava grito. O ressentimento se transformava em veneno, e o veneno em morte. O destino estava sendo traçado, e o campo, em breve, seria o palco de sangue da primeira tragédia humana. O silêncio após o crime era denso. O campo, manchado pelo sangue de Abel, parecia sufocar. Nenhuma ave cantava, nenhum vento suave aliviava o peso que recaía sobre a cena. Caim, trêmulo, olhava para o corpo do irmão, mas já não via nele vida, apenas a sombra da própria culpa. O mundo nunca mais seria o mesmo. Então, uma voz cortou o vazio. Uma voz que não vinha da terra nem dos céus visíveis, mas do próprio trono eterno. O Criador, que vira cada movimento, chamou: Caim, onde está Abel, teu irmão? A pergunta não era de ignorância, mas de confrontação. Era a chance de arrependimento, a abertura para que Caim reconhecesse seu pecado. Mas, em vez de quebrar o silêncio com confissão, Caim respondeu com frieza e desafio: não sei. Acaso sou eu guardador do meu irmão? Essas palavras ecoaram com insolência no universo. Não era apenas um assassinato. Era a negação da responsabilidade, a recusa da verdade, o endurecimento do coração diante do Deus que vê tudo. E então, a voz de Deus soou como trovão sobre sua alma. O que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra.
O clamor não era apenas de justiça contra Caim, mas também o grito da criação ferida. Pela primeira vez, o sangue humano se tornara testemunha diante do tribunal celestial. O mundo inteiro, de geração em geração, ouviria aquele grito. A sentença foi pronunciada. Maldito és tu desde a terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. As palavras caíram sobre Caim como correntes invisíveis. Ele, que era agricultor, perderia para sempre a bênção da terra. O solo, que antes respondia ao seu esforço, agora se voltaria contra ele. Não haveria mais frutos em abundância, apenas aridez. E além disso, a condenação de ser errante, sem repouso, sem lar, sem raiz. O rosto de Caim se contorceu. Pela primeira vez, ele sentiu o peso real de seu pecado. A arrogância que sustentava sua mentira se desfez, e em desespero ele clamou: é maior a minha punição do que eu possa suportar. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença esconderei, e serei fugitivo e errante, e qualquer que me encontrar me matará. O primeiro julgamento humano havia sido selado, não no tribunal dos homens, mas diante do tribunal de Deus, e a história de Caim se tornava o marco de um novo capítulo sombrio. O mundo agora estava manchado pela violência, pela culpa e pela dor, mas também pela lembrança de que Deus não é indiferente ao clamor do sangue inocente. Adão e Eva correram até o campo, guiados pelo som da voz de Deus e pelo instinto que ardia em seus corações de paz. Mas o que encontraram não eram risos de irmãos brincando, nem a colheita de frutos que tantas vezes reunira a família. Diante deles estava Abel, caído no chão, imóvel, seus olhos fechados e seu corpo manchado pelo sangue derramado. O silêncio daquele túmulo improvisado ecoava como um trovão. A morte era real. O inimigo havia triunfado mais uma vez, e no coração de Adão e Eva, uma certeza nascia com o peso da dor. O mundo nunca mais seria o mesmo. Eles haviam perdido o Éden, agora perdiam Abel, e a sombra do pecado se estendia sobre tudo o que tocavam. Mas, em meio às lágrimas, algo ainda brilhava, tênue, quase apagado, mas presente. Eles se lembraram das palavras de Deus no jardim, de que um dia, a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. Era uma promessa distante, mas era a única esperança que restava. Adão e Eva se abraçaram sobre a sepultura de Abel. Entre o luto e a esperança, entre a dor e a promessa, o coração da humanidade pulsava, ferido, mas ainda não derrotado. E assim, a primeira história de sangue e morte se fechava, mas não em silêncio, e sim em um eco que atravessaria gerações, preparando o palco para os próximos atos da redenção.